Paz e graça, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem, estejam a passar um dia tranquilo, abençoado, debaixo da presença de Deus, amém? Mais um momento estamos aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus, não é? O assunto que eu trago hoje é sobre como devem ser as coisas na casa de Deus. Como devem ser as coisas na casa de Deus, amém? Primeiramente, não é? As coisas na casa de Deus devem ser feitas em ordens, não é? Com respeito. E dentro disso que as coisas na casa de Deus devem ser feitas em ordens, não é? E com respeito, nós estamos a falar daquilo que é a organização em si, das atividades, dos cultos, não é? Na casa de Deus. Há momento para todas as coisas, né? Serem realizadas ou cumpridas dentro da casa de Deus. Não é? Como momentos de oração, momento de pregação da palavra, momento de oferta e tudo mais. Dentro disso tudo deve ser feitas, não é? Devem ser feitas ordenadamente, com ordem, não é? Nós não podemos atropelar nem passar a cada momento, não é? Destes. Devemos respeitar sobretudo até o horário. O horário em que nós estamos cumprindo um momento, né, dentro da casa de Deus. Primeiramente, vou falar sobre a oração, né? Dentro da casa de Deus, não é? Nós quando vamos para a casa de Deus, não é? Além de fazermos também nas nossas casas, na casa de Deus nós vamos para orar, não é? Estar em momentos de oração, de súplica, né? Pedindo a Deus, né? Em oração. Então, orar, nós devemos orar com toda a nossa força, devemos orar com fé diante da presença de Deus, não é? Nós devemos orar por todos os líderes, devemos orar pelos irmãos, devemos orar pelos doentes, devemos orar pelos hospitais, devemos orar pelas cadeias, devemos orar pelos órfãos, devemos orar pelas viúvas, devemos orar pelas mulheres, né, e homens perdidos no mundo da droga, da delinquência, da prostituição. Então esse é o nosso dever como cristão, não é? Dentro da casa de Deus. Essas tarefas que nós temos, né? Estar em oração diante de nosso Deus, pedindo, né, pelas nossas necessidades, pelas circunstâncias que vão ocorrendo. Amém? Outra situação, não é? Ou seja, o segundo ponto que nós devemos cumprir ou fazer dentro da casa de Deus é a adoração, né? Nós devemos estar em adoração diante de Deus, né? Adorar a Deus é uma expressão de amor, é uma expressão de exaltação, é um momento em que nós estamos ali a definir a grandeza de Deus, né? A soberania de Deus, né? A sua natureza, né? Aquilo que Deus verdadeiramente é, né? Nós podemos consultar a Bíblia no livro de Salmos, no número 95, número de Salmos 95, no versículo 6, não é? Eu estou a usar uma versão da Bíblia King James, e que diz: vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso
Criador. Então devemos nos adorar, prostrar, não é? Diante da presença do Senhor, não é? Dar a devida adoração, a expressão de amor ao nosso soberano por tudo quanto Ele tem feito por nós, não é? E muitas das vezes nós podemos estar em adoração para com o nosso Deus em várias maneiras, não é? Isso também teria que ser um assunto, não é? Mais prolongado, não é? Mas se calhar vou definir, né, nos outros momentos, vamos falar das diferentes maneiras de adoração ao Senhor, mas por hoje, não é? Nós temos um outro assunto para não sair do foco, né? Então pronto, como eu ia dizendo, temos várias maneiras em que nós podemos adorar ao nosso Deus. Então, nesse momento, nós podemos adorar a Deus em louvores, em adorações, não é? Louvores que exaltam, engrandecem o nosso Deus. Nós podemos adorar a Deus por intermédio do sacrifício, não é, que nós podemos fazer com o nosso corpo, não é, diante de Deus. Amém? Um outro ponto, né, de como podem ser as coisas na casa de Deus é o louvor, não é? Nós podemos levar, né, ou expressar adorações ao nosso Deus por intermédio do louvores, não é? Por intermédio dos louvores, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus por meio de louvores que engrandecem e adoram a Deus. Então, um outro ponto também que nós podemos, né, estarmos conscientes e firmes, não é, praticantes dentro da casa de Deus, é a esperança que nós devemos ter para com Deus, né? Devemos esperar em Deus, né? Podemos ver o Salmo número 40, o Salmo número 40, que nos fala também da esperança que nós devemos ter diante de Deus. No seu versículo número 1, diz assim a santa e bendita palavra: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu louvor, né? O meu clamor. Então essa é a esperança, né, que nós devemos dizer. A própria palavra diz que nós devemos ter esperança para Deus, né? Devemos ter esperança em Deus, esperança nas coisas que nós desejamos, nas coisas que nós queremos, nas coisas, nas declarações, né, de promessas que Deus fez para nossas vidas, que Deus declarou para nossas vidas. Nós não podemos perder a fé, perder a esperança em Deus, não é? Então nós temos que ter a esperança que Deus pode e vai nos conceder tudo quanto nós desejarmos. Diz a palavra: pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Então nós temos essa esperança em Deus. Nós sabemos que aquele que ora em Deus e pede, Deus concede, não é? Concede-nos o desejo do nosso coração. Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus santo. Se nós, sendo imperfeitos, não é, sermos maus, nós fizemos bem aos nossos filhos, nós demos de vestir, demos de comer, demos pão aos nossos filhos, não é? Quanto mais Deus, que é santo, que é um Deus santo, é um Deus de amor, não é? Quanto mais Deus fará por nós. Então, se nós que somos imperfeitos, nós fizemos bem para os nossos filhos, então Deus também fará bem para os seus filhos, que somos nós, né? Ninguém vai pedir pão ao seu pai, que o pai vai lhe dar uma serpente, não. O pai lhe dará mesmo o pão, ainda que seu filho tiver acometido, não é? Então esse é o amor que um pai tem para com seu filho. Então Deus é um Deus santo, é um Deus de amor. Devemos ter essa esperança para Deus em tudo quanto nós desejamos, em tudo quanto nós pedimos para Deus. Amém?
Um outro ponto também de como nós devemos, né, devemos ser, ou seja, nos comportar dentro da casa de Deus, é a confissão. Nós devemos pedir perdão, né, pelos nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Então devemos nos purificar a cada dia, levando diante da presença do Senhor, diante do altar do Senhor, os nossos arrependimentos, os nossos pecados, não é? Porque devemos perdoar o nosso próximo, assim como Deus perdoa também os nossos pecados. Então devemos estar sempre purificados diante da presença do Senhor. Isso é pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque todos os dias nós pecamos. Nós estamos diante do pecado, estamos diante das fraquezas, não é? Das situações de cada dia, das jornadas que nos levam a pecar. Mesmo não percebendo, mesmo nós não entendemos, mas acabamos por estar diante do pecado. Então, sempre que nós estivemos no nosso quarto de adoração, de oração, estivemos em casa de Deus, né, para orar, devemos pedir perdão em todos os momentos. Pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Então, esta é uma das atitudes também que nós devemos ter sempre diante na casa, né? Diante da presença de Deus. Amém? Um outro ponto também que nós devemos ter em mente é a petição, não é? Devemos pedir sempre a Deus aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, porque o Senhor é o nosso Deus que nos concede, não é? Tudo quanto nós pedimos, tudo quanto nós desejamos, não é? Se olhamos para as aves do céu, o Senhor preparou-lhes, revestiu-lhes para suportar os ambientes do seu habitat, não é? Então, quanto mais nós, os seus filhos, Deus não nos concede o que nós pedimos, não é? Então, Deus nos concede sim. Então, devemos estar diante da presença do Senhor em petição, não é? Pedindo aquilo que nós desejamos, porque Deus nos concede. Amém? Diz a palavra que o rei Salomão desejou, pediu ao Senhor que lhe concedesse a sabedoria, o Senhor lhe concedeu a sabedoria. Então, Deus, o nosso Pai, é um Deus que nos concede tudo quanto nós desejamos. Desde que nós estejamos no caminho da verdade, no caminho do amor, praticando a verdade, a salvação, seguindo, né, ou estando no caminho da salvação, Deus nos concede tudo quanto os seus filhos desejam, né? Então, outro ponto também, devemos nos consagrar diante da presença de Deus. Estamos limpos, né? Limpos do pecado, limpos da mentira, limpos do engano, limpos da prostituição, limpos da lascívia, limpos da blasfêmia, não é? De tudo quanto nos pode tornar impuro. Nós devemos nos consagrar sempre diante da presença do Senhor, afastando todas as atitudes, todas as situações que nos podem nos levar a estar impuros diante da presença de Deus. E outro ponto é a entrega, não é? Nós devemos nos entregar a nossa vida em sacrifício diante de Deus, não é? Nós muitas das vezes estamos preocupados durante a nossa vida com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer. E essa é a nossa jornada. Nós nos levantamos de manhã cedo, vamos para o trabalho, servimos ao homem, não é? Praticamente todo o nosso período do dia, não é gasto no trabalho. Nós voltamos, acabamos por chegar em casa às 20 e pronto, já quem chega mais cedo, mas praticamente todo o nosso dia é dado aos homens e nos esquecemos de Deus, não é? Mas Deus nos diz que não devemos nos preocupar com essas coisas. Antes de nos preocuparmos com essas coisas, devemos adorar a Deus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar.
porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, nós não devemos estar sempre preocupados só com as coisas do mundo, mas sim com as coisas de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Devemos entregar o que é de Deus e de César o que é de César. Pelas manhãs devemos levantar sim, orar, entregar o nosso dia, agradecer por Deus nos manter vivos, e saudáveis, entregar o nosso dia na mão do Senhor, para que o Senhor nos cuide, nos proteja, nos livre de todas as situações, de todos os perigos iminentes, e para que Deus nos ajude a caminhar e entregar as nossas vidas na mão de Deus. E sempre que houver um momento, nós devemos sim, podemos sair ao caminho do serviço e irmos para alguma atividade, para o culto, porque nós não podemos nos esquecer das coisas de Deus e somente fazer as coisas dos homens. Amém? O outro ponto é lendo. Nós temos que ler a palavra de Deus. Dentro da casa de Deus, nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos deixar de estar munidos e capacitados de conhecimento da sagrada palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre estudando a palavra de Deus. Amém? Para que nós tenhamos o conhecimento de como andar, de como estar diante da graça, da presença de Deus, de como nós devemos estar revestidos, do conhecimento de Deus. Amém? Outro ponto é a meditação. Nós devemos meditar sempre também na palavra do Senhor. Não podemos deixar de meditar todos os dias, de dia e de noite. Devemos meditar na palavra de Deus. O outro ponto é ações de graça, Nós devemos estar em ações de graça, diante da presença de Deus, ou oferecer ações de graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos protegido, tem nos livrado, por tudo quanto o Senhor tem respondido às nossas orações, tem nos livrado de todo perigo, de todo ataque. Quando nós saímos por alguma situação, por exemplo, alguém pode estar perante alguma situação durante o dia e que foi livrada, é livre desta situação, ou de acidentes, ou de outro tipo de situações, o assalto, nós podemos chegar em casa ou mesmo no lugar onde estivermos, orarmos a Deus e agradecemos a Deus, em ações de graça. Nós podemos chegar diante do altar do Senhor, deixar alguma coisa diante do altar do Senhor para agradecermos pela proteção, pelo livramento que o Senhor nos concedeu. Então devemos estar sempre em ações de graça. Amém? Um outro ponto também que nós devemos é estar atentos sempre diante da casa de Deus, na presença de Deus, ou nas nossas casas, estar vigilantes. Nós devemos estar vigilantes em todas as circunstâncias, em todas as situações que podem ocorrer no nosso dia a dia, no nosso percurso, na nossa caminhada, Devemos prestar atenção como é que nós andamos diante da presença do Senhor, como está o nosso coração diante de Deus. Nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos, temos feito bem, o nosso caminho é bom. Será que temos agradado a Deus, de todo o nosso coração? Temos adorado a Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade? Será que temos feito isso? Então nós temos que ter essa reflexão, Temos que vigiar, a cada momento e circunstância, porque se nós percebemos que temos falhado, temos saído da presença do Senhor, nós podemos nos rever e voltar ao primeiro amor, Podemos rever e voltar ao primeiro amor. Então,
todo aquele que estiver, não é, firme diante da presença do Senhor, permanecer sempre diante das coisas de Deus, não é? É ser feliz, porque essa pessoa está vigiando o seu percurso, está vigiando a sua caminhada, está vigiando tudo quanto ele tem feito, porque o que Deus quer é que nós sejamos bons, não é? É que as nossas ações sejam boas para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Então devemos fazer o bem, assim como o bom samaritano foi para com aquele senhor, não é, que precisou de ajuda quando foi atacado, né, pelos marginais. O bom samaritano chegou para ele, levantou-lhe, colocou-lhe, né, na sua cavalaria e levou-lhe até a uma pousada. E assim foi, cuidou dele, cuidou dos seus ferimentos, não é? Então nós devemos ser bons para com o nosso próximo, né? Nós temos que estar prontos para servir em todo momento, em toda circunstância, servir ao nosso próximo. Não que nós esperemos que alguém venha nos servir, mas nós temos que estar prontos para servir o nosso próximo. Nós devemos conservar, não é? Conservar ou manter acesa a nossa candeia. Devemos manter acesa a luz em nós. Nós devemos ter luz em nós mesmos, não é? Transmitir amor, espelhar amor para com o nosso próximo. Então a vigilância é necessária e é muito importante que nós sejamos vigilantes diante da presença de Deus, não é? Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, se o Filho do Homem te encontrar no pecado, o que será de ti, irmão? Se o Filho do Homem te encontrar no caminho mau, o que será de ti, irmão? Se o Filho do Homem te encontrar perdido, não é? Maltratando o seu próximo, o que será de ti, irmão? Então nós não devemos pensar que será tarde a vinda do Senhor, que o Senhor ainda não virá, vamos fazer tudo quanto nós quisermos fazer, vamos tropeçar, vamos cair, vamos maltratar, vamos ser violentos com os outros. Não podemos ter esse tipo de atitudes nem pensamentos, não é? O que a cada dia nós devemos fazer é andar sempre no caminho do amor, no caminho da verdade, praticando o bem, fazendo bem para com o seu próximo, assim como foi o bom samaritano. Amém? Devemos procurar ser hospitaleiros para com os outros, cuidar a quem precisa, dar de comer a quem não tem, dar de beber a quem não tem, estender as mãos para os necessitados, para aqueles que precisam. Eu sei que não está fácil neste período, nesse momento de violência, e porque está escrito que nos últimos dias o amor se esfriará, mas nós devemos ter isso em mente, devemos ter consciência, não é? Que o amor sim se esfriará, mas nós não vamos perder a fé, nós não vamos perder o amor, nós vamos continuar amando o nosso próximo, fazendo bem a quem nos faz mal. Amém? Não só fazendo bem àquelas pessoas que nos amam, mas até aquelas pessoas que nos fazem mal, nós devemos fazer o bem para essas pessoas. Amém? Então, nós devemos ter uma conduta boa, uma conduta regrada, uma conduta de ordem, uma conduta de amor dentro da casa de Deus, não é? Dentro daquilo que é o seio familiar, porque primeiramente o evangelho começa dentro do nosso lar, começa dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos esposos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais, não é? Com todos os nossos parentes, para depois nós irmos para a rua e pregar o evangelho. Amém? Então o amor deve ser a base de tudo, porque Deus é amor. Devemos espelhar amor, transmitir amor em todo momento e circunstância. Amém? Até aqui a palavra de Deus.
Espero que eu tenha esclarecido algum ponto, alguma situação, não é? Conforme eu digo sempre, naquilo que falhei, queridos, não hesitem, podem comentar, podem sim, senhora, escrever nos comentários, não é? Do que faltou falar, do que falhei, e estarei aqui para responder. Amém? Fiquem com Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Beijos.